Vamos cantar o louvor da nossa harpa. E depois nós vamos estar já passando por presbítero Gilson, que vai estar nos dando a lição nesta noite. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor amado, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, reunidos na Tua presença, para Te glorificar, para Te exaltar, Pai, nesta noite, neste estudo, Pai, que o Senhor possa mais uma vez, Pai, oh Senhor amado, nos preparar, Senhor, que a nossa mente, que o nosso coração venha receber a Tua palavra, Senhor, a semente, o Teu Evangelho, Pai, meu Deus, que nós possamos aqui aprender um pouco mais do Senhor, buscando nas Escrituras Sagradas, ter um relacionamento a mais, Senhor, íntimo contigo, Senhor, porque quando nós aprendemos mais a palavra, quando nós conhecemos mais a palavra, nós conhecemos mais o Senhor, e nessa noite não vai ser diferente, Senhor. Mais uma vez nós vamos ouvir aqui a Tua palavra, vamos receber este ensinamento, e que nada, Senhor, nada possa tirar aquilo que nós aprendemos, Pai. Nós sabemos que aquele, Pai, que cresce aprendendo na escola bíblica, Senhor, ele é um crente diferente. Aquele que vem da escola bíblica, ele é diferente. Aquele que ouve, que estuda a Tua palavra, ele é alguém, Pai, diferente, Pai. Alguém que não é confundido, alguém que não é enganado, alguém que não anda com os joelhos trêmulos, mas já é alguém diferente, que age, que toma as decisões, que se posiciona diferente. Quando é alguém que aprende, que estuda, oh Pai, que se instrui na Tua palavra. E é isso que nós queremos, ó Deus, aqui nessa noite, aprender mais da Tua palavra, que cada um de nós nessa noite vai assimilar um pouco mais, Senhor. Talvez não é tudo, mas que nós possamos aqui sair dessa noite, neste lugar, aprendendo um pouco mais. Já é suficiente, Pai, para que um dia, Senhor, oh meu Deus, nós possamos aplicar na nossa vida, Senhor, porque com certeza tudo aquilo que nós aprendemos, Pai, é para nosso crescimento, é para edificação, é para que quando for necessário nós possamos usar na nossa vida, Senhor, para que quando alguém possa nos interrogar, nos indagar, quando alguém precisar de uma palavra, nós vamos ter palavra para dar, nós vamos ter alimento, nós vamos ter algo para falar. Mas para isso nós precisamos primeiro receber, aprender e entender a palavra. Fica conosco, Senhor. Já sentimos aqui a presença do Senhor, o Teu Espírito Santo está no meio de nós, e com certeza nós cremos que vai ser mais uma vez uma escola abençoada, Pai. Fica conosco, Jesus, fica conosco, Espírito Santo, e age no meio de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode sentar. Vamos então estar louvando o nome do Senhor com o louvor da nossa harpa. 210 da harpa, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 210, você tem tua harpa, você pode abrir, para nós estarmos louvando juntos. Você que conhece louvor, me ajuda a louvar, ao nome de Jesus. Fala, fala, Senhor, nessa hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz
com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eternal. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos receber o presbítero Gilson com as palmas, que glorificam o nome de Jesus. Aleluia. Quero saudar os irmãos da paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Mais uma noite onde vamos aprender mais sobre Deus. É uma lição muito importante, irmãos, que fala sobre a nossa conduta. Como Aleluia. nós devemos nos portar, como Glória. devemos agir na caminhada do Senhor. Confesso que, para mim, irmãos, foi de grande conhecimento, porque muitas coisas que às vezes a gente acha que sabe ou que entende de forma errada, sabe? Aleluia. E a Bíblia nos ensina o modo certo, o modo correto. Aleluia. Então seria a lição 4, que tem como título Como se conduzir na caminhada. O texto áudio, irmãos, os irmãos vão achar em Colossenses capítulo 4 e o versículo 5. Colossenses capítulo 4 e o versículo 5. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Quem não tem revistinho pode acompanhar na Bíblia. Todos acharam? Amém. Diz assim o textual, irmãos: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. E a verdade prática ao lado, irmãos, diz bem assim: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Essa passagem de Colossenses capítulo 4, irmãos, versículo 5, eu entendi que é para os que estão dentro da igreja, na comunhão com Deus, para aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que estão na presença de Deus, é para quem desfruta do amor de Deus, que fala em nome dele. Então nós temos a obrigação, irmãos, nós que estamos dentro da igreja, a agir em conduta, a agir de acordo com os princípios do Senhor, porque as pessoas lá de fora nos observam a todo tempo, procurando um vacilo, procurando um erro, para nos acusar, para talvez até impedir a obra do Senhor. Então, se nós agirmos com conduta, irmãos, com zelo, com temor, obedecermos os princípios do Senhor, tenha certeza que ninguém lá fora vai poder apontar o dedo e dizer algo contra você. Ninguém vai conseguir, talvez, manchar o teu testemunho perante Deus, porque o que o mundo quer é manchar o nosso testemunho. E quem é o maior causador dessa mancha, muitas vezes, do testemunho? O nosso eu, a nossa carne. Muitas vezes deixamos o nosso eu falar mais alto, a nossa carne falar mais alto. E aí, irmãos, quando o errado acontece, isso mancha o nosso testemunho. É como se eu, irmãos, aqui dentro da igreja tivesse um testemunho, lá fora tivesse outro, e eu quisesse evangelizar alguém, e essa pessoa me conhece tão bem lá fora, que aponta para mim e diz assim: ó, não, lá na igreja você é uma coisa, aqui fora você é outra. Quem é você para me evangelizar? Que testemunho você dá? Porque as pessoas de fora buscam, irmãos, um testemunho em nós. Eu sempre digo que a pregação, irmãos, não é só com palavras, é com atitudes também, é com a forma de agir. E, irmãos, a leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios capítulo 5, do 15 ao 17. Efésios capítulo 5, do 15 ao 17. Efésios capítulo 5, do 15 ao 17. Todos acharam? Eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem os demais aí. São somente 3.
O 15 diz assim, irmãos: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Devido ao tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Irmãos, essa passagem, quando fala vede prudentemente como andais, não como nécios, nos diz que nós devemos andar com sabedoria. Nécio significa tolo, ignorância. Ignorância da palavra de Deus, ignorância no agir, no modo de pensar, no modo de ser. E aí fala remindo o tempo. Remindo o tempo, irmãos, é aproveitando todo o tempo. Porque a Bíblia diz também que os dias são maus. Então, o tempo que eu tenho, o tempo que nós temos aqui, é para aproveitar, pregar a palavra do Senhor. Como eu falei, não só com palavras muitas vezes, mas com atitudes, com um bom testemunho de cristão, aproveitando todo o tempo. Nós não sabemos, irmãos, se amanhã nós teremos tempo de levar a palavra do Senhor. Talvez essa noite seja a nossa última noite de ensino. Talvez essa noite seja a última noite a qual Deus nos permitiu nos reunir para aprender mais sobre Ele. Talvez amanhã só fique a Bíblia, os livros, fique as cadeiras nos lugares, porque o amanhã pertence a Deus. A gente não sabe quando Deus vai buscar a sua igreja. Então devemos aproveitar em todo o tempo, mas pregar a palavra com sabedoria, agir com sabedoria, não como loucos, não como tolos, aproveitando o tempo, aproveitando cada minuto na presença do Senhor. Porque, irmãos, e tem um detalhe que muitas pessoas às vezes querem levar a palavra de Deus, mas não se enchem da palavra de Deus, não procuram aprender. Irmãos, e como eu vou dar algo se eu estou vazio? Eu só posso compartilhar algo se eu estiver cheio daquilo também. Então, na maioria das vezes, nós, antes de compartilhar algo, nós devemos, irmãos, mergulhar na palavra do Senhor, mergulhar e aprender, buscar aprender. É o que os irmãos estão fazendo hoje, buscar entender os propósitos divinos, buscar entender o propósito da salvação, para poder aí você passar adiante, porque aí você está cheio do conhecimento do Senhor. E muitos hoje, irmãos, estão vazios. Muitos pegam a Bíblia só no dia de culto. Muitos hoje a Bíblia fica no canto, fica jogada. É como o irmão Samuel falou uma oportunidade que teve aqui, uma Bíblia na estante fechada, criando poeira. Muitos têm feito isso, irmãos. Que a gente não pega a palavra do Senhor somente em dia de culto, somente quando o pastor pedir para abrir, o pregador pedir para abrir. Que a Bíblia, irmãos, seja o nosso companheiro no dia a dia. Porque aqui nós encontramos palavras, irmãos, tanto para quando estamos em dias aflitos, quando estamos passando por lutas, necessidades. A Bíblia é o manual do cristão. Então, irmãos, devemos agir sempre com sabedoria, buscando aprender mais de Cristo. E o primeiro tópico, irmãos, fala sobre o padrão da conduta na caminhada cristã. Quem tem a revistinha, irmãos, pode acompanhar comigo. O padrão de conduta na caminhada cristã. E o primeiro subtópico, irmãos, fala assim: Jesus como nosso padrão. Nós vamos entender aqui, irmãos, que Jesus é o nosso padrão de conduta. Ele sempre será o melhor padrão e o único padrão de conduta para os crentes. Alguém pode deixar para mim João, capítulo 13, versículo 15? João, capítulo 13, versículo 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Amém, irmãos. Diz assim, então, uma revistinha. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe nós a refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nessa caminhada cristã. Há um padrão que Jesus espera dos seus discípulos para fazer a vontade de Deus nessa vida. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada, como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplos para que, como eu vos fiz, façais vós também. É o que o irmão acabou de ler ali. Ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor
e quem deseja fazer a vontade de Deus nesse mundo. Quem deseja fazer a vontade de Deus nesse mundo deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, o que o irmão Davi acabou de ler ali, nos diz que Jesus é o nosso padrão de conduta. Jesus disse para nós fazer de acordo com Ele fez. Então, irmãos, o nosso maior exemplo de conduta é a expressão de fé e obediência em Jesus Cristo. O nosso padrão de conduta que nos faz hoje caminhar uma vida em santidade com Deus é a fé e obediência a Jesus. É seguir, irmãos, o padrão que Ele nos deixou. Jesus, em todo o tempo com seus discípulos, Ele buscou ensinar a todo tempo. Em todo tempo. Muitas vezes os discípulos interrogavam em coisas que Jesus já havia ensinado. Se os irmãos analisarem a Bíblia, muitas vezes Jesus falava por parábolas, eles costumavam a perguntar novamente. Jesus, então, em todo o tempo ensinou qual seria o padrão. E Ele é o exemplo perfeito para quem quer seguir o caminho que leva a Deus. Ele declarou ali, irmãos, em João 13,15, nos mostrando a importância de olharmos a vida de Jesus como um padrão a ser seguido em nossa caminhada. Jesus não apenas ensinou com palavras, mas nos mostrou com sua vida o que significa viver em obediência e amor a Deus. Jesus demonstrou, irmãos, todo o seu amor aos rejeitados pela sociedade. Nós, os pecadores, nós, irmãos, que era somente mais um para a sociedade. Pessoas que não davam valor algum para nós. Jesus ensinou o padrão moral, o modo de conduta a todos nós. E ao mesmo tempo que Jesus nos ensinou esse padrão, Ele nos tirou do mundo de pecado e colocou um padrão a qual Ele queria, um modo de conduta a qual Ele queria. E que conduta é essa? Seguir fiel a Ele, obedecendo os princípios que Ele deixou. Aleluia. Irmãos, a gente só pode, irmãos, ter uma comunhão com Cristo, uma intimidade com Cristo, seguindo o padrão que Ele deixou. Eu não posso, irmãos, ter uma comunhão com Cristo, querer uma comunhão com Cristo, se lá fora eu continuo pecando, se lá fora eu continuo errando, se aquilo que a Bíblia diz que é errado, que Jesus condena, lá fora eu continuo fazendo. Que intimidade eu vou querer ter com Cristo se eu não estou seguindo o modo de conduta que Ele deixou? A nossa vida cristã, irmãos, a nossa trajetória aqui deve ser em todo o tempo, tendo Jesus como exemplo. Ele foi o maior exemplo de conduta. E sua maior prova de amor por todos nós, irmãos, foi a sua morte de cruz, ser sacrificado pelos pecadores, nós. E Efésios 5, irmãos, do 1 ao 2, nos exorta a imitar a Cristo. Paulo sempre disse, nós, irmãos, devemos imitar a Cristo, andando em amor como Ele nos amou e se entregou por nós. Esse versículo, irmão, nos mostra que é importante não só conhecer os ensinamentos de Jesus, mas colocar em prática, aplicar eles em nossas vidas. Seguir o padrão de conduta de Jesus, irmãos, é viver uma vida de humildade, amor ao próximo, perdão, obediência a Deus. É abandonar os padrões egoístas e mundanos que tem nesse mundo e abraçar os valores do reino de Deus. Que a gente busca, irmão, sempre imitar a Jesus. Se eu quero ser salvo, eu tenho que ser imitador de Cristo. Se eu, irmãos, quero dar um bom testemunho lá fora ou aqui dentro, eu tenho que ser imitador de Cristo. Jesus, em todo o tempo, irmãos, em qualquer área da nossa vida, Ele nos deixou o padrão de conduta. Imagina, irmão, se nós aqui na igreja quisesse levar tudo como vento, tudo ao léu, como se diz. Que padrão de conduta é esse? Nós, irmãos, da Arca da Aliança, eu dou exemplo, nós da Arca da Aliança, nós temos que ter esse padrão dentro da igreja, para que o mundo lá fora possa se espelhar e dizer assim, irmãos, aquele povo da Arca da Aliança tem algo diferente. Eu não vejo eles bagunçando, eu não vejo eles brigando na internet, eu não vejo eles falando mal do próprio irmão, eu não vejo eles fazendo coisas que desagradam a Deus, eu só vejo eles na igreja orando, como nós fizemos, buscando a Deus, aprendendo. Eles têm algo diferente. E o que é essa diferença? O que é isso de diferente que nós temos? É a conduta que Cristo nos deixou. E nós, irmãos, você, não só eu, mas você é chamado, irmãos, você é escolhido a passar essa conduta
a mais pessoas, a expressar esse amor de Jesus que tem por mim e por você a mais pessoas, a ensinar que nós devemos andar como Cristo andou, amar como Cristo amou, perdoar como Cristo perdoou. Não adianta, irmãos, eu querer ter algo para mim e não querer para o meu irmão. Não adianta, irmãos, eu querer só o bem para mim e o mal para o meu irmão. Não adianta eu ver o meu irmão sofrendo e não estender a mão. Jesus, quando ele via pessoas sofrendo por doenças, escravizadas pelo pecado, o que ele fazia, irmãos? Ele curava, ele libertava essas pessoas. Tem uma passagem que, se eu não me engano, que foi o endemoniado gadareno. Se eu não me engano, foi somente por essa alma que Jesus foi até lá. Então, irmãos, se Jesus, por uma alma, Aleluia. ele decidiu seguir, ir até aquela alma, salvar aquele endemoniado, a qual era escravo dos demônios, por que que eu e você muitas vezes olhamos alguém lá de fora e achamos que essa pessoa não merece, irmãos, a salvação, não merece um tempinho nosso? Aí já vai para aquela parte de aproveitar o tempo. Irmãos, os dias aqui, eles são curtos. Não pense você que talvez você vai ter tempo muitas vezes de falar algo para o seu irmão do lado. Nós devemos, irmãos, viver o hoje, viver a Cristo hoje, porque amanhã nós não sabemos. De repente vai que Deus chama nós individualmente. Se Deus buscar o seu povo de um só, amém. Mas se Deus buscar o seu povo individualmente, digamos que ele vem amanhã e busca o Gils, e o Gils deixou de pregar a palavra do Senhor, deixou de ensinar alguém que estava escravizado ali no mundo. Jesus confiou, irmãos, isso a nós. Se não fosse assim, ele não tinha ensinado a nós. Ele confiou o Evangelho, ele confiou a salvação a qual ele nos deu na cruz a nós, irmãos, para que nós passemos para frente. Então, irmãos, nós devemos abandonar esse padrão a qual o mundo dá. E qual é esse padrão que o mundo dá? Um padrão a qual você pode tudo, um padrão a qual você pode esquecer de Deus, um padrão a qual você pode abandonar, deixar Deus de lado, um padrão a qual você pode pecar e continuar pecando e nada te acontece, um padrão a qual faz com que o amor esfrie. Irmãos, eu vi um pregador falando que ateu não é só aquele que não acredita em Deus. Ateu é aquele, irmãos, que muitas vezes conhece a Deus e deixa de buscá-lo. Ateu é aquele que muitas vezes já tem uma comunhão com Cristo, mas hoje deixou de sentir aquela comunhão. Ateu é aquele, irmãos, que está no modo automático, que muitas vezes está dentro da igreja, mas não sente a presença do Espírito Santo, não busca a presença do Espírito Santo, não busca fazer a vontade de Deus, vem no modo automático. É como se fosse uma obrigação estar na igreja. Esse também, irmãos, é um modo de ateísmo. É você conhecer teu Salvador e deixar de lado. É você conhecer quem morreu por você na cruz, mas isso para você não ter significado algum. Isso também, irmãos, é um modo de ateísmo. Aí nós vamos, então, agora para o segundo tópico, fala fazendo a vontade de Deus. Alguém pode ler para mim João capítulo 4, versículo 34? Irmãos, pegou por minha garganta, irmãos, ela está bem irritada hoje. João capítulo 4, versículo 34, irmãos. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. Amém, irmãos. Qual que é a tua comida hoje, irmãos? O que te alimenta hoje? O que te faz levantar de manhã, saber que Deus te deu mais um dia? Qual que é o alimento que faz com que você tenha força? Esse alimento é Jesus Cristo, é a palavra do Senhor. O mesmo alimento ao qual Jesus falou que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Que o nosso alimento hoje, irmãos, seja fazer a vontade de Deus, não a minha vontade. A minha vontade é falha, a vontade do Gilson é falha, a tua vontade é falha, mas a vontade de Deus é sublime, a vontade de Deus é perfeita. Então que o meu e o teu alimento, irmãos, seja fazer a vontade de Deus, se encher do Espírito Santo. E aí, irmãos, a revestir diz assim: como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade.
Não por acaso nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai, na oração que Ele nos ensinou aos discípulos, a oração do Pai Nosso, irmãos. Aos olhos humanos parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por Ele. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro ensinada pelo nosso Senhor. Tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Irmãos, Jesus sempre se empenhou, irmãos, em satisfazer a vontade do Pai enquanto estava aqui. Ele sempre deixou claro que o Pai ao qual Ele enviou era a vontade que Ele estava fazendo, a vontade do Pai. Então, irmãos, essa atitude exemplar mostra o padrão divino que Jesus quer que eu e você siga. Claro, irmãos, como eu disse, se a gente olhar os olhos humanos, com o olhar humano, olhar carnal, muitas vezes parece que é difícil, irmãos, seguir esse padrão divino ao qual Deus nos deixou. Mas quando nós buscamos, irmãos, olhar com um olhar espiritual e buscar a força do céu, lá do alto, como a Bíblia nos ensina, Ele nos capacita, irmãos, a seguir e a andar de acordo com os padrões de Deus. O melhor exemplo disso é o que Ele deixou ali, o Pai Nosso. No Pai Nosso, irmãos, Jesus nos ensina a buscar a ajuda do Pai Celestial na oração, pedindo que, quando a gente fala Pai Nosso, que a sua vontade seja feita em nossa vida. Qual que é a maior vontade do Pai em nossa vida? Os irmãos sabem? Que a gente seja salvo. Porque se essa não for a maior vontade do Pai em nossa vida, em vão morreu Jesus. Essa é a maior vontade, que a gente seja salvo, que a gente procure ser salvo. Como eu falei, se olharmos com um olhar humano, é difícil. Mas quando passamos a olharmos com o olhar da fé, o olhar espiritual, a gente vê que tudo aquilo que muitas vezes a carne diz que é impossível, não é impossível para aquele que está em Deus. Tem um exemplo, irmãos, que se nós for olhar com um olhar humano, seria impossível essas 3 pessoas se salvarem, que são aqueles 3 amigos de Daniel. Quando eles não quiseram seguir o padrão a qual o rei tinha estabelecido, de adorar a ele como Deus, de venerar a ele, se prostrar a ele, e eles decidiram não adorar. Eu tenho certeza, irmãos, que se nós estivéssemos presenciando esse momento, a qual muitos judeus, conhecedores da lei, como eles eram, muitos judeus, a qual viram Deus falar, como eles também viram, muitos se prostraram perante o rei. Mas esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram. Teve um resultado, sim. Muitas vezes, irmãos, as pessoas que olhavam os 3 de pé, e aí viram que não se prostraram ao rei, aí foram sentenciados à morte, irmãos, jogados na fornalha. Muitos olharam para eles e disseram: é o fim. Acabou para eles. Não quiseram seguir a conduta do homem, o padrão do homem. Acabou para eles. Eu tenho certeza, irmãos, que para ele valia mais, para os 3 valia mais seguir a conduta de Deus, o padrão de vida, do que seguir o padrão do homem e perder a sua alma. Só que aí tem uma parte tão linda, irmãos, que por eles viver uma vida em obediência a Deus, viver uma vida inteiramente devotada a Deus, o 4º homem esperava eles na fornalha. E essa passagem, irmãos, que eu trago para mim, para você, que muitas vezes nós passamos situações, não digo como a deles, mas situações que muitas vezes o mundo quer que eu e você nos dobre, nos prostres a padrão mundano, que a gente escolha seguir outro caminho a não ser o caminho de Cristo. E muitas vezes a gente escolhe seguir, a gente escolhe seguir o caminho de Cristo, que é o que os irmãos estão aqui essa noite. Escolher seguir esse caminho de Cristo. E muitas vezes vocês recebem pedrada, a família abandona, muitos julgam,
Muitos acham que vou deixar o Léo para trás. O Léo decidiu servir a Deus agora, vou deixar o Léo para trás. Não quer mais saber do Léo, da família dele. Muitos pensam assim, irmãos, mas eles esquecem que nós estamos servindo e seguindo o quarto homem da fornalha. Aleluia. Eles esquecem, irmãos, que quando a gente decidiu servir a Cristo, é porque a gente, irmãos, entendeu que seguir esse padrão do mundo não nos leva ao céu. É porque a gente entendeu que permanecer no mundo não nos garante a salvação. E esses 3 rapazes, irmãos, a Bíblia diz que eles eram novos, eram bem novos, mas eles conheciam a Deus. Agora eu imagino todo aquele povo judeu, a qual se prostrou perante o rei, um rei cruel. A gente sabe que ele é um rei cruel, poderoso na época, mas todos aqueles que talvez, irmãos, eu quero crer que eles estavam prostrados ainda de joelhos, olhando para a fornalha e vendo que junto com aqueles 3 jovens que estavam intactos, havia um 4º homem. Eu tenho certeza que bateu o arrependimento. Com certeza bateu o arrependimento. Porque eles pensaram, aqueles 3 servem o mesmo Deus a qual eu sirvo. Conhecem o mesmo Deus a qual eu sirvo. Eu teria que ter a mesma conduta que eles tinham. Eu teria que ter o mesmo princípio. E eles foram mais fortes que eu. E eu te ensino, irmãos. Eu te ensino não. Eu coloco para você e para mim também que esse padrão de conduta a qual esses 3 jovens nos ensinam hoje, que seja para mim e para você, independente da luta. A luta vem, irmãos. Não pense que servir a Deus é ser um mar de rosa. A luta vai aparecer para todos nós. Todos nós. Seja algo particular, seja algo na família, seja uma intriga, seja uma calúnia, vai aparecer. Mas a Bíblia diz: tem de bom ânimo, porque eu venci. Aleluia, Jesus. E se Jesus venceu, nós vamos vencer também. Então, irmãos, nós cristãos que almejamos a vida eterna nos céus, que buscamos em todo tempo fazer a vontade de Deus, significa abandonar aqueles caminhos maus, irmãos. Aqueles caminhos onde o orgulho fala mais alto, a vaidade fala mais alto, e seguir os passos de Jesus Cristo. Fazemos sempre a vontade de Deus, colocando, irmãos, os desejos de Deus acima dos nossos. O Pai Nosso nos ensina isso, quando Ele diz que seja feita a tua vontade. A minha vontade, como eu falei, é falha. O meu desejo muitas vezes é falho, e não é muitas vezes aquilo que Deus quer. Mas quando nós colocamos, irmãos, que a vontade do Senhor, o desejo dele seja feito e não os nossos, pode ter certeza que para você seguir esse padrão de vida vai se tornar bem mais fácil, porque você estará fazendo a vontade do Senhor. Em Mateus 7:21, irmãos, nós entendemos que aqueles que fazem a vontade de Deus vão entrar no reino dos céus. Em 1 João 2:17 diz assim também, irmãos, que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, enquanto o mundo passa. Romanos 12:2 nos exorta a não nos conformarmos com esse mundo, mas a sermos transformados pela renovação do entendimento para experimentarmos a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Irmãos, esse versículo é lindo porque o mundo tem lutado tanto, mas tanto, para afastar o cristão da presença de Deus. E Romanos diz a não nos conformarmos com esse mundo, porque esse mundo, irmãos, tem lutado para afastar eu e você da presença de Deus. Não pense, irmãos, que o inimigo está feliz com você agora, nesse momento, a qual você saiu da tua casa para vir até aqui aprender mais de Deus. E eu entendo, irmãos, que você sentar aí, eu já estive sentado aí por várias vezes, e aí ouvir alguém aqui na frente falar, e muitas vezes, irmãos, cansa. Eu sei que cansa. Nós somos carnais. Cansa muitas vezes. Você ficar ouvindo uma pessoa falando uma hora e pouco. Mas saiba, irmãos, que tudo que você está ouvindo aqui essa noite tem propósito. Tudo que você está ouvindo aqui, irmãos, tem benefício. Porque eu digo assim, irmãos, quando eu me sentava para aprender,
Muitas vezes eu não decorava tudo o que diziam e eu me preocupava. Meu Deus, se me perguntarem o que eu lembro do que o pregador falou, o professor falou, eu me lembro muito pouco. Como que eu vou aprender? Bate o nervosismo, porque a gente quer aprender. Mas aí chegava um determinado momento que alguém me interrogava sobre Deus acerca de alguma coisa, ou surgia alguma situação que muitas vezes eu poderia resolver na hora, irmãos, como estalar de dedos. Vinha aquela mensagem que eu ouvi. Muitas vezes vinha bem certinho aquela passagem. Eu disse, não, pera lá. Mas eu ouvi assim, assim, assim. E aí a gente passa adiante. Então não pense, irmãos, que muitas vezes tudo que você está ouvindo aqui, que você não está gravando no teu coração, porque está assim. E vai chegar um momento a qual você vai usar isso. Aleluia, Jesus. Isso, irmãos, já entra no primeiro subtópico. Aproveitando esse tempo. Não perdendo tempo com as coisas do mundo. Vocês não estão perdendo tempo com as coisas do mundo. Vocês estão aproveitando esse tempo precioso para aprender mais de Deus. Irmãos, e Tiago 4:7 diz assim: nos instrui a nos submetermos a Deus e a resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. Que aí já se encaixa aquilo que eu falei para vocês. O inimigo em todo tempo quer tirar você do caminho, da conduta, quer fazer você se afastar dos princípios de Deus. O inimigo em todo tempo, irmãos, vai usar alguma ferramenta para afastar você. Seja uma mensagem, seja um vídeo, seja talvez um vizinho teu que muitas vezes te olha de cara feia, você nem sabe por quê. Seja um atrito dentro da família. Em todo tempo ele vai tentar afastar você da presença de Deus. E cabe a nós, irmãos, como nos ensina aqui, agir com sabedoria, a entender aquela situação com sabedoria. Nós, irmãos, somos explosivos. Muitas vezes, quando a gente vê, já explodiu. Muitas vezes, quando a gente vê, já disse palavras que ofenderam. Muitas vezes, quando a gente vê, a gente já abriu a boca e já disse tanta coisa ruim, a gente se arrepende. Mas quando a Bíblia nos ensina, irmãos, a agir com sabedoria, nós entendemos que muitas vezes o silêncio acalma o nosso coração. O pensar 2, 3 vezes acalma nosso coração, abranda tudo aquilo. É como a pastora brincou uma vez, que ela conta até 10. A pastora falou no modo brincando, mas é uma realidade. Essa contagem até 10 faz com que o Espírito Santo comece a acalmar teu coração. Porque muitas vezes, irmãos, a gente agir no impulso, a gente ofende. Muitas vezes a gente agir no impulso, sai da conduta, sai do caminho. E Deus não quer isso para nós. Ele nos ensinou, irmãos, a amar, a respeitar, a ser obediente, a ser prudente, a vigiar. Ele nos deixou esse padrão de vida, irmãos. Então, e que esse padrão, irmãos, que você, no caso, está seguindo hoje, é um padrão que com certeza vai te levar ao céu. Esse padrão não é em vão. Essa conduta a qual Deus nos ensinou não é em vão. É essa conduta que vai nos garantir o céu, porque você está caminhando de acordo com os princípios que Deus nos deixou. Agora nós vamos para o subtópico 3, que fala sobre uma vida cristã bem sucedida. Alguém pode achar para mim 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1? 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 1. Sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém, irmãos. É o que eu falei. Paulo sempre exortou nós a ser imitadores de Cristo. E Paulo foi um excelente imitador de Cristo. Irmãos, imitar a Cristo é algo tremendo. Imitar a Cristo significa abrir mão do nosso ego, do nosso eu, abrir mão de tudo e seguir esse padrão, seguir a Cristo. Andar como Cristo andou, amar a igreja como Cristo amou, amar o próximo como Cristo amou, pregar o Evangelho com poder e autoridade como Cristo pregou, sem, irmãos, temer a nada, porque o nosso galardão, não pense que o nosso galardão é aqui, irmãos. Porque eu faço aqui, porque eu prego aqui, porque
Já ganhei muitas almas aqui e eu quero o meu galardão aqui, não, nosso galardão é do céu. A nossa coroa não é aqui, a nossa coroa é do céu. A nossa vitória, irmãos, vai ser quando Cristo vier buscar o seu povo. E num abrir e fechar de olhos, eu e você estaremos na glória, adorando o nome dele. Essa vai ser a nossa maior vitória. Então, irmãos, nós vamos entender agora o que é uma vida cristã bem-sucedida. Aqui não vai falar, irmãos, de bens materiais ou algo assim parecido. Os irmãos vão entender que tem a respeito de uma vida com Cristo, seguir o padrão de Cristo. Isso sim é uma vida bem-sucedida. Então, a respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Ora, em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte, de modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Então, irmãos, como a gente está lendo no segundo subtópico, uma vida cristã só pode bem ser sucedida, totalmente sucedida, se seguir o exemplo de Cristo e buscar sempre crescer na fé e no relacionamento com Deus. Nós temos, irmãos, uma vida bem sucedida se eu me relacionar bem com Deus, ter comunhão com Deus. Em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 9, do 24 a 27, Paulo nos lembra e faz entender também que estamos em uma competição espiritual e que devemos buscar o caminho correto para nos qualificar cada vez mais em Deus. Isso significa, irmãos, que o cristão possui um padrão que deve ser seguido e que vai conduzir o crente a uma vida espiritual frutífera e bem-sucedida. Se quisermos, irmãos, ser bem-sucedido, é só ter Jesus como exemplo e modelo. É só encontrar em Jesus o padrão máximo de excelência que ele tinha. Jesus, como a revista diz aqui, ele foi resiliente, irmãos. Significa que ele superou todos os problemas, todos os obstáculos. Jesus agiu com sabedoria, irmãos, e tranquilidade em todas as questões a qual ele enfrentou. Também nos ensina que devemos ser equilibrados, seria em todas as áreas da nossa vida, irmãos, até mesmo diante da morte. Então, irmãos, Jesus mesmo nos convida a aprender com ele, porque a Bíblia diz, irmãos, que ele é manso e humilde de coração. Então, irmãos, nós ter Jesus como modelo, nosso exemplo de conduta, de vida, exemplo de fé, exemplo de caminhada, pode ter certeza que você vai ser alguém bem-sucedido espiritualmente, alguém a qual vai representar bem a Jesus aqui na terra. Eu quero representar bem Jesus aqui na terra. Eu quero dar só um exemplo, irmãos, de o quão importante é representar Jesus aqui na terra. Digamos que a pastora levantasse alguém aqui para pregar numa igreja tal, pastor, e longe daqui, o que a pastora quer? Que a gente vá, represente bem o ministério, represente ela e o pastor como os líderes. E se nós fizermos o contrário? E se porventura a pastora escolhe de nós e a gente vá, represente bem o ministério, não passa a verdadeira palavra, ou então fale totalmente ao contrário dos princípios que nós aprendemos? Nós estamos representando bem o ministério, os pastores como líder, automaticamente nós estamos manchando o ministério, não é verdade, pastor? Assim é com Jesus. Ele nos escolheu para levar a palavra. Só que se a gente querer levar a palavra de qualquer jeito, ou querer achar que dá para pregar de qualquer forma, dá para pregar com um pé no mundo e um pé na igreja, nós estamos manchando o ministério de Cristo. Quem olha para nós e diz assim, que Jesus é esse a qual conseguiu transformar o irmão tal, que Jesus é esse a qual trouxe esse irmão aqui, mas ele está pior que o irmão do mundo, nós estamos manchando o evangelho de Cristo. É o mesmo exemplo, que Jesus não quer isso de nós jamais, irmãos.
E para isso não acontecer, quem é o nosso modelo? É Jesus Cristo. Glória a Deus. Em nenhum momento, irmãos, ele manchou a obra em qual Deus enviou ele. Ele foi tentado. Foi o maior exemplo na tentação. Não deixou ser tentado. Respondeu pela palavra. Teve a palavra de Deus como seu exemplo. Em nenhum momento foi tentado pelos fariseus, não caiu nenhuma vez. Aleluias. Muitos irmãos tentaram parar a obra de Cristo. E Cristo é o nosso maior exemplo. Se ele venceu cada etapa, cada obstáculo, se a Bíblia diz que ele foi manso e humilde, se ele soube, irmãos, se portar em cada situação, se ele soube responder ao pé da letra, sempre usando a palavra de Deus. Porque quando ele diz a lei e os profetas dizem isso, ele estava se reportando a palavra de Deus. Esse é o nosso manual. Que muitas vezes, quando a gente for interrogado, que eu não quero dizer algo de mim, não, mas eu faria isso. Não, eu sirvo a Deus e Deus me ensinou que tem que ser feito isso. Isso é seguir o exemplo de Cristo. Então ele nos ensina, irmãos, a lidar com todas as situações que chegam em nossas vidas, a ter a perseverança e confiança em Deus, viver com humildade, amor, perdão, compaixão, que são características, irmãos, que é essencial para quem quer ter uma vida cristã bem-sucedida. Então, uma vida cristã, irmãos, bem-sucedida, não se baseia em conquistas materiais, como eu falei, ou então em reconhecimento humano. Não é isso que a Bíblia fala, mas sim em conformidade com o caráter de Jesus. Ter o caráter de Jesus, aprender com seus ensinos, ter Jesus, irmãos, como um espelho, como eu falei, um modelo a ser seguido. Assim, irmãos, nós podemos crescer espiritualmente e influenciar pessoas ao nosso redor a cumprir todos os propósitos que Deus nos deu. Somente assim, irmãos, tendo Jesus como exemplo, como guia, como modelo de padrão, somente assim nós seremos cristãos bem-sucedidos. Hoje eu tenho certeza, irmãos, que eu estou falando com cristãos, com crentes bem-sucedidos, porque vocês estão buscando em todo o tempo ser como Jesus é, andar como Jesus andou, seguir o padrão de Cristo, ser semelhante a Cristo, imitadores de Cristo. Irmãos, e todo dia eu não devo ser imitador de Cristo só na sexta ou só no domingo. É todo dia, em todo tempo, em todo momento, dentro do nosso lar principalmente. Jesus, quando se reunia com sua família ou com os seus discípulos, como ele sempre disse, em nenhum momento, irmãos, quando ele estava com a multidão, Jesus era uma pessoa e com seus discípulos ele era outro. Não, ele era o mesmo, ele foi o mesmo sempre. A mesma maneira que ele agia enquanto estava pregando seu sermão com a multidão, ele agia com os seus discípulos. Jesus sempre foi o mesmo. Ele agiu com obediência, com amor, com mansidão, sabedoria, e é isso que ele requer de nós hoje, irmãos. Agora nós vamos para o subtópico 2, para o tópico 2, irmãos. Alguém tem alguma pergunta ou quer falar algo do primeiro tópico? Só acrescentar, o senhor falou sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Sim. O bonito de ver sobre a conduta que Deus não tinha mandado eles não se curvaram. Deus estava quieto, observando. E o rei fez o decreto e eles não tinham essa esperança. Eles sabiam, Deus pode me livrar, mas até a morte vou ser fiel. Foi o que eles pensaram. Que Deus não tinha falado, ó, vamos que eu vou livrar. Eles só escolheram perder a própria vida do que negar a Deus. É verdade. É porque já tinham lá no coração qual que era o princípio da conduta. O que era servir a Deus. Eles tinham ideia, irmãos, que somente a Deus se curvarás. Eles seguiam fielmente os mandamentos deixados por Deus. Somente a Deus se prostrarás. Então eles obedeciam fielmente os mandamentos do Senhor. Tanto que no início eles resolveram não se contaminar com os manjares do rei. E a Bíblia diz que eles cresceram mais em sabedoria e fisicamente. Porque eles sabiam, irmãos, que aquilo que eles precisavam, o mundo não dá, a Babilônia não dava. Aquilo que eu e você precisamos, o mundo não oferece. Aleluia. Pelo contrário, ele tenta nos tirar.
mas Cristo tem a oferecer, mas aquele que se chegar a Ele, aquele que aceitar. Eu sempre digo, irmãos, tem uma passagem que diz que Jesus está à porta e bate, e quem bate está pro lado de fora ou pro lado de dentro? Está pro lado de fora. E se ele bate, ele quer permissão para entrar e fazer mudança em nós. Em nenhum momento a gente vê Jesus forçando a entrada. O Satanás, sim, ele faz isso. Jesus, pelo contrário, ele bate. Pode falar, irmão? Só aqui o apóstolo Paulo, onde nós temos imitadores, eu estava passando pro Gabriel em casa, sabe? Sim. Ele me fez uma pergunta, ele disse: pai, mas como é que nós vamos ser imitador de que se Deus era perfeito, Jesus era perfeito? Eu falei: filho, a gente tem que ser imitador, não querer se igualar. Aí ele: não tem como. Nós temos que ser. Eu usei o exemplo de uma pessoa que faz e imita a outra. Ele pode até tentar, mas ele não vai ser igual ao original. Exatamente igual. Então a gente. Eu expliquei para ele, né, a dúvida da cabecinha dele. Ele entendeu de uma forma. É uma pergunta bem interessante. Não, para uma criança, né? É verdade. Eu cheguei até a parar, né? De boa. É verdade. E sabe que isso, irmão, a gente pode até se deparar com isso, porque a Bíblia diz que Jesus não pecou em momento algum. E agora, se eu e você olhar para a nossa vida, a gente não peca? Aí alguém pode perguntar: tá, mas como você está imitando a Cristo se você peca? É uma pergunta bem difícil. Só que aí eu digo, irmãos, eu imito a Cristo pelo que Ele é na minha vida e pelo que Ele fez. Eu posso até pecar. Aqui a própria mas o sangue continuação dele fala como a gente nos perdoa aprende, nossos né? pecados. A própria continuação fala tendo o mesmo sentimento. Isso. Sentimento de amor ao próximo, comunhão com Deus, obediência, né? Então, irmãos, é lindo aprender disso. E essa passagem de Jesus, a qual Ele nos deixou com modo de conduta, de como Ele era, de como Ele foi, Ele deseja ser, é lindo, irmãos. E só os verdadeiros crentes podem sentir o que é isso. Eu posso sentir, tenho certeza que os irmãos sentem também. E agora, irmãos, nós vamos entender o que o segundo tópico diz: fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O primeiro subtópico fala o que é prudência. Nós vamos entender agora o que é a prudência. Diz assim, então: podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Primeiro, a caminhada do cristão em amor. Segundo, uma caminhada sábia, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Aqui nós deteremos na segunda parte. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão nesse mundo. Nesse capítulo, a palavra prudência se destaca de acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência. No Antigo Testamento. E a palavra prudência tem conotação de compreensão e discernimento, irmãos. Quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor, a vontade de Deus. Então podemos conceituar prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Então, irmãos, agir com prudência é a capacidade de discernir, julgar entre ações maliciosas, julgar entre o certo e o errado e ter discernimento, irmãos, do que é bom e do que é ruim, daquilo que Deus quer e Deus não quer, discernimento daquilo que agrega e daquilo que afasta, daquilo que nos aproxima de Deus e daquilo que nos tira. Então, pela Bíblia, irmãos, a prudência, ela é a mãe de todas as virtudes. É nela que encontramos com o Senhor. Então, prudência é uma virtude essencial na vida cristã, pois nos capacita a agir com sabedoria. E por meio da prudência, irmãos, nós podemos evitar armadilhas. Podemos crescer em maturidade tendo prudência.
uma autoridade espiritual. Na Bíblia, irmãos, nós temos exemplo de pessoas que agiram com prudência. Podemos citar um exemplo bem forte de quem agiu com prudência. José. José foi alguém que agiu com total prudência. Ele foi vendido como escravo, todos conhecem a história, e ele foi levado ao Egito. E ali ele enfrentou vários desafios. Ali ele enfrentou várias lutas. Mas todas elas ele enfrentou com prudência, com sabedoria, com discernimento, irmãos. A primeira, que eu creio que marcou a vida de José, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar. Alguém que tentou ele a pecar. A intenção de o seduzir ao pecado, era fazer com que ele pecasse contra Deus e os princípios a qual José acreditava. E a gente vê, irmãos, que José ele recusou firmemente. Em nenhum momento diz que a Bíblia diz que José talvez parou e pensou ou demorou para responder. Não. José, irmãos, ele enfrentou isso e recusou firmemente. Ele foi firme naquilo. Ele recusou. Os irmãos sabem que ele pagou o preço. Mas o que mais valia para José naquela época? Cair em tentação? Ou pagar o preço de ser fiel a Deus e continuar tendo a presença de Deus no meio dele? Seguir o padrão de Deus? Com certeza, irmãos, ele preferia 1000 vezes pagar aquele preço, ser acusado injustamente, mas não desagradar a Deus. Então ele nos ensina isso, irmãos, a se manter prudente. Ele se manteve fiel aos princípios morais a qual Deus deixou a ele. José é um exemplo, irmão, de prudência em tudo, até quando ele foi administrador da casa de Potifar e mais tarde governador do Egito. Ele sempre demonstrou, irmãos, habilidades em lidar e tomar decisões em tempos difíceis. Quando ele interpretou os sonhos de Faraó, quando ele planejou, irmãos, para enfrentar a fome a qual ele mesmo revelou, ele agiu tudo com total prudência, discernimento, sabedoria em todo o tempo. Então, prudência, irmãos, não envolve só evitar o pecado, mas a tomar decisões sábias e prudentes em todas as áreas de nossas vidas. Prudência, irmãos, não significa medo. Prudência é discernimento. Prudência é temor às coisas de Deus. E o que a Bíblia nos ensina, irmãos, é em todo tempo ser prudente. É em todo tempo discernir o que é certo e o que é errado. Discernir a qual a palavra vem de Deus, a qual não é. Hoje, como o pregador falou domingo passado, tem muitos coaches famosos aí pregando um evangelho falso, um evangelho de facilidades. E se eu e você não aceitamos esse evangelho, saiba que eu e você estamos agindo com prudência e discernimento. Quando a gente olha, irmãos, um evangelho ao qual escarnece a palavra de Deus, ao qual vai contra a palavra de Deus, na hora a gente fica indignado, a gente não aceita. Isso é agir com prudência, porque o inimigo já não mais engana, porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos discernimento do que é certo e do que é errado. E o que o mundo tem levantado, irmãos, de falsos profetas, pregadores a qual tem tirado a presença do Senhor do meio do seu povo, é uma igreja fria, uma igreja que tem levado o povo a ser frio, na verdade. Tem feito com que a apostasia crescesse. Claro, irmãos, que isso é bíblico. A apostasia realmente ela vai crescer muito, ela vai aumentar. Mas eu e você, talvez você olhe para o seu lado aqui e diga assim, mas nós estamos em poucos números. Mas aqui tem crentes de qualidade. Aqui tem crentes que não são enganados facilmente com palavras agradáveis, com palavras a qual não te exorta, não te ensina, com palavras a qual só alimenta o meu e o teu ego. Nós não somos enganados com isso. E por que a gente não é enganado com isso? Porque nós temos Jesus como exemplo, nós agimos com sabedoria e agora com prudência, discernimento. E a Bíblia nos ensina, irmãos, a discernir em todo o tempo. Não só discernir, como vigiar em todo o tempo. Imitador de Cristo, como a Bíblia diz. Jesus discernia, irmãos, em todo o tempo. Jesus sabia, irmãos, o que era certo e o que era errado. Jesus sabia até quando o inimigo tentava ele. Não foi com a passagem de Pedro, quando ele manda Pedro se afastar, afaste de mim, diabo.
Muitas vezes o diabo está falando em nosso ouvido e a gente deixa. Usando uma pessoa ali para tentar tirar nós da presença do Senhor e a gente deixa. Muitas vezes o inimigo está usando alguém para tirar nossa atenção, para enganar a nós e a gente deixa. Ele vai permitir. A gente tem que saber discernir, irmãos, a entender aquilo que vem de Deus, aquilo que é de Deus. Agora, irmãos, vamos para o tópico 2, que fala: não andeis como nécios. Que foi que a gente leu em Efésios, tá, irmãos? Então diz assim: não andeis como nécios. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios, Efésios 5,15, cujo adjetivo, asófros, traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante ou embotado, mas como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida da luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Por isso o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais. Em outras palavras, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Alguém acha em Romanos 8:8? Romanos, capítulo 8, versículo 8. Quer achar, ler, irmãos? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aleluia. Esse versículo diz tudo, irmãos. Eu não posso agradar a Deus se eu estou na carne. Se eu estou deixando a minha carne falar mais alto que o Espírito. Agora, mano. O problema é que hoje em dia, né, essa aí da salvação é pela graça. As pessoas confundem muito porque Jesus morreu lá de qualquer jeito, que é pela graça. As pessoas se confundem que se fosse assim, por que Jesus, que nem domingo que o pregador pregou só a palavra, só a Bíblia mesmo, abençoada a pregação, e negue-se a si mesmo. E as pessoas muito, não, é pela graça que Jesus abriu a porta, é de qualquer jeito. Verdade. Pela graça ele restaurou o contato nosso com Deus, mas nós devemos ser obedientes, fiéis à palavra dele, fiéis aos princípios. E é que eu falou, muitos acham que se Jesus morreu por nós e a salvação é pela graça, eu posso tudo, eu não ser salvo igual. É pela graça, é pela misericórdia. Então, irmãos, nós temos que ter valores, princípios, nós temos que ter conduta, nós temos que agir com sabedoria. E aqui vai nos ensinar a não andar como nécios, como tolos. Então Paulo nos exorta, irmãos, a ver como a gente anda ou agimos. É uma advertência para nós hoje. Pela Bíblia, nécios são aqueles considerados tolos, ignorantes, imprudentes, aqueles que agem sem sabedoria ou sem a vontade de Deus. Eles não seguem, irmãos, as orientações divinas, eles não aceitam viver de acordo com o Evangelho e ensinamentos de Jesus Cristo, que Noel falou. Devemos, irmãos, estar vigilantes e cuidadosos em nossas ações, buscando sempre a orientação do Espírito Santo e evitando, irmãos, o caminho errado e o principal, evitar o pecado. Irmãos, em 1 Samuel 25, tem como exemplo a história de Nabal, uma história de como ele foi nécio e insensato. Eu creio que todos conhecem a história de Nabal. É alguém que foi ignorante, que quis pagar o bem a qual recebeu como mal. A Bíblia diz que ele era um homem rico, morava em Maom e era casado com Abigail. Um dia, Davi e seus homens estavam no deserto e pediram ajuda a Nabal, porque naquele momento eles tinham protegido os pastores e rebanhos de Nabal. Então Davi pediu ajuda até como forma de retribuição, e Nabal agiu de forma tola e ignorante, completamente contra a generosidade e proteção que recebeu. Os irmãos vão encontrar isso, irmãos, nos versículos 10 e 11 de 1 Samuel 25. De 1 Samuel capítulo 25. E ao agir assim, irmãos, Nabal demonstrou falta de discernimento. Ele não reconheceu a generosidade e a bênção recebida. Ele nem pensou nas consequências que aquilo poderia trazer para ele. E a sua ignorância, irmãos, quase causou consequências trágicas, desastrosas e irreversíveis
para ele e sua família. Porque a Bíblia diz nos versículos seguintes que Davi ficou furioso, que ele reuniu, se eu não me engano, 400 soldados. Se alguém achou, pode conferir para mim depois. Ele reuniu 400 soldados e subiu para matar a Nabal e sua família, porque ele não agiu com sabedoria, ele agiu com ignorância. Irmãos, a ignorância aqui não está falando sobre eu falar palavras ruins, é eu não saber entender, é eu ser ignorante naquilo que Deus nos ensinou, a pagar o bem com o bem. Davi protegeu ele e seu rebanho. E o que Nabal fez? Xingou Davi, disse que não iria ajudar. Aí, irmãos, porque ele sabia que muitas vezes, mesmo que tenha alguém que age dessa forma, Deus ainda tem as pessoas sábias do lado dele. E a esposa de Nabal, o nome dela era Abigail. A Bíblia diz que ela era muito sábia e sensata. A Bíblia diz que ela interveio entregando presentes a Davi e pedindo por misericórdia. Irmãos, e Davi ouviu e teve misericórdia. Davi desistiu da sua vingança e reconheceu a sabedoria da Abigail. Ela, como serva de Deus, reconheceu Deus na vida de Davi. Agiu com sabedoria e prudência. Ela evitou, irmãos, um derramamento de sangue inocente por causa da tolice do seu marido. A Bíblia diz que ele era cruel, insensato e ignorante. A Bíblia fala, tem isso como filho de Belial. Aquela pessoa que é cruel, que é insensata, aquela pessoa que não pensa nas consequências, que age de modo cruel. Então essa história, irmãos, eu trago como exemplo a nós de que agir de forma errada, como nesses, pode trazer consequências graves para a nossa vida. Nós devemos mostrar, irmãos, a importância e entender a importância de agir com sabedoria, discernimento em todas as situações, sempre reconhecendo as bênçãos que recebemos e também considerando o impacto das nossas escolhas erradas. Toda escolha errada, irmãos, tem uma consequência. Não pense que faça batido. Irmãos, e se for mais a fundo nessa mensagem, eu não me recordo muito bem dela, mas se eu não me engano, Nabal, no dia seguinte, né, pastor? A Bíblia diz que no mesmo dia ele estava embriagado e no dia seguinte ele ainda tornou ser cruel com a esposa dele. Ele tornou a tratar ela com crueldade. E a Bíblia diz que Deus feriu ele com morte. No final ela se tornou esposa de Davi, né? Se tornou esposa de Davi. Ela ganhou Davi pelo estômago. É, verdade. Ela cozinhou, fez coisas boas e foi até Davi. Isso. Davi se agradou dela. E trouxe ela como esposa. E tudo porque Davi reconheceu nela a sabedoria. E aí aquela pessoa insensata, tola, teve uma consequência. Eu creio, irmãos, que ali foi a oportunidade que Nabal teve de aprender e tentar mudar o seu jeito. E ele não mudou. E a consequência daquilo foi a sua morte. Não foi derramado sangue inocente por causa da sua esposa que agiu com sabedoria. Mas Nabal pagou o preço. Ele teve esse arrependimento. Então, irmãos, eu quero trazer para os irmãos aqui que não andeis como necios. Em todo tempo a gente agir com sabedoria. Essa história nos dá exemplo, irmãos, que muitas vezes consequências ou escolhas, consequências das nossas escolhas erradas podem trazer coisas muito difíceis para nossas vidas. Pode trazer, irmãos, coisas que não vai ser agradável. Pode nos prejudicar, nos afastar da presença de Deus. Uma coisa que parecia simples, ele só não quis ajudar. Só não quis ajudar. E a Bíblia diz que ele era muito rico e Davi não pediu muito. E outra, Davi livrou a Bíblia diz que Davi livrou o rebanho dele e os pastores dele. E se eu não me engano, quem foi até a esposa de Nabal foi um pastor, servo dele, se não me engano, que relatou tudo o que estava acontecendo. Ele ainda disse que o servo era cruel. Deus ainda deu essa chance de Nabal mudar. Ele só poderia retribuir o bem que fizeram para ele, né? Com o bem. É verdade. E não, ele quis ao contrário. Então isso nos ensina, irmãos, que o bem que eu recebo, eu devo retribuir da mesma forma. Aquilo que eu desejo para mim, eu devo desejar para o meu irmão. É agir, irmãos, com sabedoria, não como todos. É entender, irmãos. Então é uma história muito bonita, essa história, a qual eu peguei como exemplo.
a história de Nabal. Irmãos, e aí já vamos para o terceiro subtópico, fala agora, andeis como sábio. E aí entra a esposa de Abigail, a esposa de Nabal, Abigail. Ela agiu com grande sabedoria. E o que é mais lindo, irmãos, que não só com sabedoria, ela se humilhou, ela pediu misericórdia. Ela comoveu o coração de Davi, e Davi reconheceu nela ser serva do Senhor. Aí, irmãos, agora o terceiro subtópico fala, andeis como sábios, diz assim, o terceiro subtópico, irmãos, vocês vão me acompanhar, diz assim, o adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio, do grego sophos, uma pessoa hábil, perita, e esse adjetivo descreve em essência a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Por meio da luz divina, irmãos, que habita o crente, o seu andar é com discernimento e sabedoria. E faz distinguir entre o que deve e não deve fazer. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, não surge de cursos acadêmicos. Ela é espiritual e vem de cima. Por meio, irmãos, dessa sabedoria, andamos em santidade e nos tornamos semelhantes a Cristo. Então agora, irmãos, quando caminhamos como sábios, como foi a esposa de Nabal, nós somos guiados pelo Espírito Santo, dirigidos e capacitados pelo Espírito. Nós temos agora uma vida, irmãos, que honra a Deus, uma vida que segue os princípios de Deus. Isso é dar com sabedoria. E agora, nessa passagem, irmãos, eu quero citar Daniel como exemplo de homem sábio. A gente até falou dos 3 amigos deles, né? Agora, irmãos, Daniel, todos conhecem a fé, a vida de Daniel. Ele era temente e fiel a Deus. Em Daniel 1, nós vemos que ele e seus 3 amigos foram levados cativos como escravos para a Babilônia. Estavam em terra estranha, longe da sua pátria, mas foram fiéis a Deus, se portando com sabedoria e prudência. Irmãos, mesmo naquela situação na qual eles se encontravam em adversidade, eles estavam no meio do seu povo, do nada foram tirados, levados como cativos em terra estranha, por alguém que destruiu todo o seu reino. Todos conhecem a história. Eles tiveram o seu reino destruído. Chegaram lá, mas eles agiram com sabedoria. A primeira coisa a qual quiseram fazer com eles, porque eles eram jovens sábios, entendidos, foi contaminar eles com o manjar dos reis, manjar do rei. E eles decidiram em seu coração. Daniel agiu com sabedoria. Eles não quiseram se contaminar com as coisas da Babilônia, como comidas, bebidas e as idolatrias desse lugar. Eles temiam a Deus e seguiam os princípios e as leis deixadas por Deus. Então, irmãos, Daniel teve sabedoria para negociar com o chefe dos eunucos, que eles só se alimentariam de legumes e água, se não me engano. E essa escolha, irmãos, preservou a fidelidade deles com Deus. Eles foram fiéis a Deus. Eles resolveram não se contaminar. E, irmãos, essas iguarias, a qual os manjares do rei, para nós hoje, significa as vaidades humanas, as vaidades do mundo, que o mundo oferece. Como eu falei antes, as facilidades, as coisas que o mundo tem oferecido, bater na nossa porta e tentar fazer com que eu e você aceitem. E aí, legumes e águas, para mim, eu tenho uma palavra do Senhor, o temor do Senhor. A partir do momento, irmãos, que nós agirmos com sabedoria e não se contaminar com as coisas que o mundo oferece, e oferece muito, e vai continuar oferecendo. Não é porque eu e você hoje estamos aqui essa noite falando que eu não me contamino com as coisas do mundo. Eu sei que o mundo oferece tudo aquilo que é mal, que ele vai dizer, não, o Gilson eu não engano mais. Ele acabou de falar que não se contamina. Pelo contrário, ele sempre vai criar algo para tentar me tirar da presença do Senhor. Ele sempre vai criar algo para fazer com que você não seja fiel a Deus em todo o tempo. Então, irmãos, Daniel teve sabedoria para negociar com o chefe dos eunucos e não comer os manjares do rei. E essa escolha, irmãos, preservou a fidelidade deles. Ao permanecerem fiéis e agirem com sabedoria nessa situação, Deus abençoou eles. Eles se destacaram entre todos os outros jovens. Eles demonstraram, irmãos, que eles eram superiores em inteligência e sabedoria.
não só nas questões do reino da Babilônia, irmãos, mas também em questões espirituais. O exemplo de Daniel nos ensina, irmãos, a andar como sábios e agir de acordo com os princípios e vontade de Deus. Tem um escritor, irmãos, que fala assim, que de 100 homens, um lerá a Bíblia e 99 lerão os cristãos. Isso significa, primeiro, para você que de 100 homens, 99 vão te observar para ver como você age. 99 vão te olhar para ver qual é a tua atitude perante Deus. 99 vão olhar para você para ver se você vai se contaminar com os manjares do rei. 99 vão olhar para você e vão ver se você é diferente dos demais. Então, irmãos, é como eu falei desde o início, eu volto a repetir, a nossa mensagem da cruz, a nossa pregação não é somente com palavras, é com atitude, é como se portar. Esse escritor quer dizer, irmãos, para mim e para você, só um exemplo, que eu tenho que olhar para a Juliana e enxergar Cristo na vida dela, que eu tenho que olhar para o irmão Felipe e enxergar Cristo na vida dele, que eu que estou de fora, que sou observador, que estou de fora, eu tenho que ver uma diferença na vida dele. Eu não posso olhar para alguém que está no mundo cometendo todo tipo de pecado e olhar para quem está do lado e não saber diferenciar quem é de Deus e quem não é de Deus. Por isso que esse escritor diz que 99 nos observam. Isso significa que em todo tempo tem alguém te observando. Um vizinho teu, um amigo, um colega de trabalho, sempre tem alguém te observando. Muitas vezes alguém sendo usado pelo inimigo para cutucar você, para chegar até você, provocar você, para ver até onde você aguenta, para ver, não, agora eu vou cutucar o irmão Júlio no serviço dele, eu quero ver se realmente ele está convertido, se ele vai cair. Sempre tem alguém. O inimigo sempre vai levantar alguém, não só para observar, mas para tentar a nós. E aí nós devemos reagir, irmãos, com sabedoria, ter mansidão, ter entendimento, irmãos, saber agir com sabedoria. E agindo com sabedoria, irmãos, pode ter certeza que, não, você sendo sábio, é porque essa sabedoria vai descer do céu para você. Não pense, agora eu vou responder como eu responderia. Como o Gilson responderia? Se alguém, irmãos, vier aqui me afrontar e eu quero responder como o Gilson responderia, eu vou perder a minha bênção. Se eu tentar responder com a minha carnalidade, eu perco a minha bênção. Eu sei como eu sou, irmãos, vocês sabem como vocês são. Mas a partir do momento que eu dizer, Senhor, me dá sabedoria para responder, me dá sabedoria para agir, não deixe o Senhor pecar. Pode ter certeza que Deus não vai deixar você pecar em um momento. Pode ter certeza que Deus vai te auxiliar em todas as áreas da tua vida. Agora, irmãos, nós vamos para vencendo os dias maus. Seria o terceiro tópico. Alguém tem alguma pergunta, irmãos, do primeiro? Do segundo? Ou quer falar algo? Então, de verdade, irmãos. Irmão, digamos então assim que uma pessoa que por um determinado tempo serviu a Cristo, e aqui diz voltar àquela conduta antiga do mundo, ela teve uma falta de sabedoria, então. Sim. Porque muitos falam que, eu já escutei até que tais pessoas não se converteram, que seria mais sensato a gente falar. Não foram transformados, né? Realmente tiveram tal transformação. Uma vez eu fui até questionado sobre isso, porque a Bíblia diz que não devemos agir com magia antes. A Bíblia diz isso. Mas não significa, irmãos, acho que até o pregador falou sobre isso, não significa que você não possa olhar para trás e ver de onde Deus te tirou, de qual padrão você vivia, de qual que é a tua conduta antiga. Não significa que você não possa olhar para trás e dizer assim, antes de eu me converter a Cristo, eu era assim, 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 eu não valia um centavo. Agora que eu tenho essa nova conduta, hoje eu sou valorizado por Cristo, eu tenho Cristo em minha vida. Não significa que você não possa olhar para trás, irmãos, porque ao mesmo tempo que você está olhando para trás, você pode dar um testemunho de vida para alguém. Talvez alguém está na mesma situação que você, e você diz assim, irmão, eu era assim, eu era totalmente escravo do pecado,
escravo do vício. Eu não servia a Deus. Eu só queria saber de farra, falava em Deus para mim, me espantava. Mas aí você pode, com a tua atitude, dizer assim: hoje não, hoje eu sou liberto por Cristo. Hoje eu sou transformado. Porque, irmãos, quem realmente experimenta a transformação de Cristo, dificilmente volta atrás. Somente Dá pra aquele dizer que não foi transformado. não foi transformado. Porque aquele que realmente é transformado, irmãos, o vento pode bater, as ondas podem bater no seu barco, ele não abandona o barco, ele não pula, ele continua firme. Aquilo que era passado não faz mais falta. Pode até, como eu falei, citar, mas não faz mais falta. E se realmente a pessoa voltar atrás, eu creio, irmãos, que realmente não teve um encontro com Cristo, porque o encontro com Cristo transforma você continuar seguindo, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à barreira. Pode falar, irmã? Por mais que erre, ela nunca se esquece, que nem Pedro, quando nega Jesus. Quando Jesus naquele outro, Pedro não voltou a fazer. O erro não derrubou Pedro. Ele não esqueceu quem era Jesus. Quando Jesus deu um encontro com ele de volta, ele pergunta 3 vezes se Pedro amava ele. Ele não tinha esquecido de onde Deus tirou ele. É que na verdade, irmãos, muitos confundem se desviar, se afastar de Deus com aquele que muitas vezes está fraco. Ou muitas vezes tem muitos que às vezes estão fracos, irmãos, mas estão ali lutando, estão ali tentando voltar novamente aquele contato com Deus. Muitas vezes estão fracos, até dentro da igreja, do nosso lado a gente não percebe, mas está ali lutando. Aqueles que eu digo que talvez não tiveram verdadeiro encontro com Cristo, ou transformado, é aquele que ao se afastar não quer mais retornar. É aquele que muitas vezes quando volta para o mundo, a gente vai, prega, não quer mais nem saber. É aquelas pessoas que realmente abandonam Cristo, pularam o barco, como dizem, não querem mais saber. Esses irmãos realmente não foram transformados, porque se eu estou fraco e ainda continuo buscando a Deus, eu reconheço que sem Deus não sou nada. Eu reconheço que eu preciso de Jesus na minha vida. Então, esses sim, irmãos, esses sim têm um encontro com Cristo. Mesmo que a luta venha, que deixe fraco, porque, irmãos, todos nós um dia fraquejamos. Não tem aquele que em meio à luta, muitas vezes a luta bateu na porta, não pensou em desistir, em parar. Todos nós. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente está bem, mas tem momentos que a luta aparece e a gente até pensa em desistir. A luta é tão grande que pensa em desistir, mas Deus é tão misericordioso e eu reconheço que Deus é na minha vida, que Jesus não permite desistir. Eu estou fraco, mas estou caminhando. Talvez não estou no mesmo ritmo que o meu irmão do lado, mas estou caminhando. Eu não estou regredindo para trás, não estou voltando, não estou me desviando do caminho. Então essa é a diferença que nós temos que ver no cristão, que muitas vezes pode até se encontrar fraco, mas Cristo jamais vai deixar de ser o alvo dele. Cristo jamais vai deixar de ser importante. Como eu falei, não estou dizendo para os irmãos assim que os irmãos, não me entendam mal, que os irmãos podem fraquejar, que não vão perder a salvação. Não, pelo contrário, irmãos. Eu quero dizer dessas pessoas que realmente reconhecem o que Deus é na vida dele. Podem fraquejar, mas assim mesmo reconhece que sem Deus não há salvação. Reconhece que Jesus é o único Salvador. Reconhece que para eles ser salvos, eles precisam se fortalecer, que eles precisam continuar firmes, sem voltar para trás. Essa é a diferença, né, irmãos? Então, às vezes a pessoa não tem paciência, né? Às vezes Deus está quieto. Não tenho mais Deus não anda mais na minha vida, não está mais comigo. Deus está quieto, está vendo teus atos ali, até onde tu vai para ti, testando a tua fé para ti, né? É verdade. E a pessoa diz, mas Deus não me escuta, todo esse jeito é luta e não é isso. E daí muitas vezes vai por causa disso. É verdade. Não consegue escutar a voz de Deus, Deus está quieto, não, vou ficar quieto no meu Júlio agora. De um mês, o que vai acontecer com isso? É verdade. Aí o Júlio é o que não está convertido lá. Deus não está nem aí, eu vou pecar, vou fazer isso, aquilo, e continua a mesma coisa na minha vida. É verdade. Vou subir no altar lá, vou pregar no pecado, que Deus não está nem aí, quando vê. E é isso aí. Às vezes Deus fica quieto para ver a tua fé e Deus vai permitindo. Exato, vai permitindo. É verdade. É verdade. Aí, então a gente tem que, às vezes o silêncio às vezes fortalece. É verdade.
Às vezes o silêncio te fortalece. Porque na verdade Deus quer trabalhar, né? Tem que ter o discernimento para te ver bom. Se Deus está quieto, né? Porque, irmãos, a gente tem um exemplo assim, ó, de muitas vezes, até quando a gente falta alguns cultos, só um exemplo, sim, a gente sempre tem aquela saudade. Sim. A gente quer sentir, se a gente puder sentir todo dia aquela mesma função do culto de domingo, um exemplo, a gente queria sentir. Então é impossível, irmãos, é impossível quem sentiu isso, quem teve essa presença, está lá fraco, não vou querer mais, não. Quem está fraco quer voltar a sentir essa presença novamente. Somente quem não quer mais saber de Jesus, ou que realmente não sentiu, não teve esse contato, que realmente abandona Deus de lado. O que mais dói é a pessoa que já teve na igreja, e você vai falar e ela não quer saber, não me fala, já me aconteceu isso. Sim. Irmãos que eram irmãos meus que eu me baseava em irmãos meus, tá? Aí eu fui levar uma palavra assim, então tu tem que escutar, porque ele não é para te falar com essa pessoa. E daí Deus quer trabalhar. Estava me acontecendo esse tempo, eu passei agora, um culto nosso aqui, sabe? Eu passei e eu vi um irmão meu, que eu digo, eu vou parar e vou falar, mesmo instante minha voz, segue e não fala. E daí eu digo, será que é o inimigo falando na minha cabeça não falar pro cara? Não é para falar. É verdade. Aí um outro irmão meu foi falar para a mesma pessoa, não quero saber, não me fala, não quero saber isso. Imagina então. Então quer dizer que é uma pessoa que nunca foi transformada, né? Porque quem sentiu mesmo a transformação não vai abandonar mesmo. Pode ficar fraco. É isso que eu digo. Mas escuta a palavra, se chegar alguém falar de Deus, ele pode ficar assim. Mas ele escuta. É verdade. É bem isso. Não é por aí a coisa. E às vezes Deus quer trabalhar, de repente Deus quer trabalhar. E daí quando Deus fica quieto, você precisa achar uma hora, né? Meu Deus. Está acontecendo tudo isso, mas não é. Deus não me ouve mais. É verdade. Então esse aqui é a fortificação, tá? Tem que estar sempre. Tem que tentar. Que pecador a gente mas tem que tentar estar sempre bem, né? A chave é não abandonar. Isso. Continuar firme. Isso mesmo. Então agora vamos para o primeiro tópico, irmãos, que fala remindo o tempo. Diz assim na revistinha, no versículo 16 de Efésios 5, apresenta o verbo remir como tradução do grego exagorazo. Ele possui dois sentidos: redimir, retratar o poder de outro pelo pagamento de um preço. 2. Comprar para uso próprio. Então podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábio no contexto desse mundo. Então, irmãos, em Colossenses 4, 5, como a gente já leu, diz que Paulo nos ensina, irmãos, que a lidar, a falar com os ímpios, com os que estão de fora, nós devemos estar na presença do Senhor, dentro da presença do Senhor. E quem está longe do Evangelho de Cristo, quem ainda no tempo não falou, essa transformação precisa ser alcançada e transformada. Então nós devemos, irmãos, nos conduzir com sabedoria com aqueles que ainda não chegaram nessa fé em Jesus, como não falou. Calvins, como não falou. Nós devemos agir com sabedoria e inteligência para aqueles que ainda não tiveram esse contato com Jesus. O modo como nós agimos também importa muito. As pessoas de fora estão sempre nos observando e por isso devemos viver as nossas vidas de acordo com os padrões de Deus. Por isso, irmãos, que 1 Timóteo 3,7, Paulo diz assim, que para um homem se tornar um ancião da igreja, ele deve ter uma boa reputação com os que estão fora da igreja. É a nossa conduta, nosso testemunho. Para a gente se tornar alguém que imita Deus, que imita Jesus, que serve a Deus, nós temos que ter uma boa conduta. Eu tendo uma má conduta, eu não estou imitando a Cristo. Eu tendo uma péssima conduta, eu não estou de acordo com os princípios de Cristo. Então, de acordo com esse tópico, irmãos, Paulo nos ensina a remir o tempo. Seria aproveitar cada oportunidade, a agir de maneira sábia e proveitosa, usando o tempo que Deus nos deu com sabedoria.
O tempo aqui, irmãos, a gente sabe que ele é limitado, diferente para cada um de nós. Mas o nosso dever é aproveitar cada minuto dele para pregar a palavra. Como eu falei, não precisa ser com palavras, com atitude, como o irmão falou. Muitas vezes, irmãos, só na maneira de eu estar já é uma pregação. Só uma maneira de se portar. Pegar o pastor Wilson. Digamos que ali no meio do trabalho dele tenha 10 ímpios. Tenho certeza que a maioria reconhece ele como pastor, sabe que ele tem uma maneira diferenciada de agir, sabe que ele tem uma conduta a seguir, sabe que ele tem uma reputação, e essa reputação é Cristo. Ele tem que representar a Cristo. Eu é a mesma coisa. Ao para mim sair lá fora, dentro da minha casa, eu tenho que saber que eu estou representando a Cristo. Eu não posso sair de qualquer maneira. Irmão, se a gente não entra de qualquer maneira na frente de um juiz, por que para Deus a gente pode andar de qualquer maneira? Se muitas vezes as autoridades mundanas aqui do mundo, nós devemos respeitar, devemos agir de forma adequada, com Deus é da mesma forma. Então, irmãos, aqui irmãos, nós teremos dias fáceis e uns talvez não tão fáceis, mas nós devemos aproveitar cada oportunidade, irmãos, em diversas situações, agir com sabedoria, vigilância e cumprir, irmãos, a nossa missão aqui na terra. E essa missão é levar a palavra do Senhor, a seguir a Cristo, a representar a Jesus. Então, remir o tempo, irmão, envolve priorizar as coisas que realmente importam, buscando sempre fazer a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Remir o tempo, irmãos, é aproveitar o nosso tempo aqui para servir a Cristo, representar a Cristo, pregar a palavra de Cristo, ser, irmãos, imitadores de Cristo em tudo. Aproveitar o tempo, irmãos, para pregar a palavra, levar o Evangelho. Como eu falei antes, muitas pessoas precisam ainda ser alcançadas pelo Evangelho. Muitas pessoas ainda precisam ser transformadas, que ainda não tiveram essa transformação. Então, remir o tempo significa aproveitar o nosso tempo, organizar o nosso tempo, saber, irmãos, discernir o momento, que não falou de pregar, o momento de se calar. Nós devemos aproveitar cada momento, irmãos. E aí o segundo subtópico, irmãos, eu vou dar uma olhadinha aqui, 9:20, fala sobre remindo o tempo e a volta do Senhor. Fala assim: quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, esses tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus, ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva da iminente volta do Senhor Jesus faz com que não percamos tempo com coisas banais. Antes, nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, irmãos, esse segundo subtópico significa que nós devemos cuidar, porque a volta de Cristo pode vir a qualquer momento. Então seria remir o tempo cuidando da volta de Cristo, seria remir o tempo vigiando em todo o tempo, para que a gente não caia em pecado, para que a gente não volte a transgredir, não volte para trás, não saia do caminho. Então, irmãos, a expectativa da volta do Senhor serve como um lembrete para nós e servia também para os cristãos primitivos sobre viver com fidelidade, de acordo com os princípios, viver a cada dia como se fosse o último aqui na terra, estar vigilantes e prontos a servir a Deus, pregando a palavra com coragem. Isso nos motiva a aproveitar os momentos como uma oportunidade de crescer espiritualmente, espalhar o Evangelho de Jesus e se preparar para o encontro com o Salvador. Então a ideia de remir o tempo ganha significado agora, irmãos, mais profundo para nós, porque quando a gente olha a luz da Bíblia sobre a volta de Jesus, nós devemos andar na presença de Deus, andar de acordo com os princípios de Deus, não se afastar do Senhor em nenhum tempo, não vacilar, vigiar em todo tempo, porque a volta de Jesus, irmãos, está cada vez mais perto, e estar na presença do Senhor é o que vai nos garantir, irmãos,
para que quando Jesus vier buscar o seu povo, a gente possa subir junto. Sempre olhando, irmãos, para o nosso alvo que é Cristo, porque a Bíblia fala que em breve Ele vai vir buscar o seu povo. E isso é uma coisa que vai acontecer, irmãos. Não sei daqui quanto tempo, mas a Bíblia nos ensina que cada geração, cada era, os cristãos primitivos da época, eles viveram esperando a volta do Senhor. Todas as nossas gerações. Talvez se Jesus não vier na minha geração, o Vitor vai viver e a Júlia vai viver da mesma forma, esperando a volta do Senhor, esperando que Jesus venha buscar o seu povo. Cada geração nossa aguarda essa volta do Senhor. Talvez seja breve, talvez não seja. Ao olhar os sinais que estão acontecendo, irmãos, eu creio que será breve. E isso é um alerta para mim e para você, para que Ele não nos pegue despreparado, como as 10 virgens. 5 não estavam e 5 estavam. Que a gente faça parte daquelas 5 que continuam preparadas, esperando a volta do noivo. Então isso, irmãos, revira o tempo, esperando a volta do Senhor. E agora nós vamos para o terceiro subtópico, que fala: os dias são maus. Diz assim, outra expressão que chama a atenção é: os dias são maus. Efésios 5,16. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver como os cristãos aproveitamos o tempo para fortalecer o saber espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. Irmãos, Paulo nos alerta sobre nós estarmos vigilantes e termos a consciência da batalha espiritual. Todos nós sabemos que a gente enfrenta uma batalha espiritual na terra, mas que se nós for fiel, temente a Deus, vigilante e continuar firme, nós vamos vencer essa batalha. Isso nos ensina, irmãos, novamente a ter sabedoria e discernimento, fugir do pecado. A Bíblia fala fugir da aparência do mal. Vigilância em todas as áreas de nossas vidas, pois o inimigo tenta em todo tempo nos derrubar, fazer desistir da nossa caminhada. Quando fala, irmãos, em todas as áreas, significa em todas as áreas mesmo: espiritual, familiar, muitas vezes até entre casal. Uma palavra, muitas vezes, um atrito entre o casal ou entre a família, irmãos, pode custar a nossa salvação. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos perdoar. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos respeitar uns aos outros. Isso é um dos princípios. Então nós devemos viver para Deus, irmãos, praticar o bem e permanecer firmes na fé. Mesmo que as lutas venham, os desafios surjam em nossa vida, nós devemos confiar que, se permanecer fiel a Deus, nós vamos vencer esses dias maus. Viver na contramão do mundo, irmãos, nos garante que Cristo estará sempre pronto para nos ajudar em qualquer situação. Nós devemos, irmãos, tomar posse da armadura de Cristo. Somente assim, irmãos, tomando posse, viver em santidade, vigilante, nós vamos vencer esses dias maus a qual a Bíblia fala. Esses dias maus é o inimigo, irmãos, que tem tentado nos derrubar em todo o tempo. Como eu falei, a tecnologia ela tem se avançado, irmãos. É uma ferramenta preciosa para pregar o Evangelho, mas o inimigo também aproveita ela para tirar nós da presença dele. Vocês, irmãos, perceberam que muitas pessoas têm colocado que ninguém mais se reúne em família. Vou falar. Esse dia eu estava falando com uma pessoa que a volta de Jesus, né? Ele olhou para mim e disse: mas Júlia, eu estou com 70 anos e Jesus, eu escutava isso quando eu era pequenininho. Jesus ia vir, eu estou com 70 anos e não veio. Daí ele dizia: e daí vocês falam que ele veio, mas não me dizem quando, de hora, mas pode ser. O senhor pode falecer, pode vir, o Jesus pode vir para o senhor daqui a pouco. É verdade? Não precisa esperar 70 anos. Não. Então, se o senhor pregar para o seu neto lá que o senhor está com 70 e não veio, o senhor vai botar ele no inferno, porque ele vai dizer: meu avô está com 70, mas e vai que a criança seja atropelada uma coisa. É verdade? Com 15 anos e não está dentro da palavra.
Então tem um arrebatamento individual, né? Que você pode falecer a qualquer momento. Tem que estar preparado sempre. Sim. Não vou esperar porque Jesus vai vir. O próprio Jesus falando que nem ele sabe. É verdade. Então as pessoas Só usam que muito ele isso. A gente vai falar, vai levar a palavra, meio usa. Isso aí Mas eu desde pequenininho eu vejo Jesus não voltou. E Jesus não voltou. Mas a gente então tem que falar que pode ser num acidente, vai terminar o mundo para você. Daí, se você não for salvo, o que vai acontecer com sua vida? As pessoas têm que se acomodar, irmãos, porque é muito tempo a gente falando da volta e Jesus não vem, eles se acomodar. Só que ele não falou, pode vir individual. Faz 2000 anos o cara foi além disso, mas faz 2000 anos. Jesus ia vir a semana que vem, até hoje não vem. Eu digo, mas quantos milhões de pessoas que foram pro inferno pensando nisso aí? Só que Jesus deixou, irmãos, um segredo para nós, Claro. que seria acompanhar os sinais. Esse é o segredo, para saber a volta de Jesus. Os sinais estão se cumprindo. Então agora eu creio que a gente está vivendo os últimos dias, né? Os últimos dias. E o segredo que não falou é permanecer firme. Se eu quero subir para o céu, tanto faz no grupo ou individual, eu tenho que permanecer firme. Irmãos, e como eu falei, isso que não falou agora é importante. Pode que não dê tempo de a gente se arrepender na última hora. Sim, eu vou aceitar Jesus agora, eu estou com 15 anos, eu vou fechar para a igreja com 20. Tempo aí. Amanhã pode não existir mais, nem igreja nem nada. Tanto Jesus pode vir, abrir o céu e foi salvo só. É verdade. Como essa pessoa pode se acidentar, uma doença pode matar ali em 2, 3 dias daí. É verdade. Aí se perdeu por. A ignorância da pessoa é tanto que ela quer tanto que Jesus vem, mas se Jesus vir naquele momento ela vai pro inferno. Vai pro inferno. É isso que diga. A gente fala muito no arrebatamento, né? Sim, Seria uma coisa grandiosa, né? A gente participar, tá ali, mas talvez se Jesus não ir para nós podemos ir para ele. Exato. É verdade. E a Bíblia diz que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se porventura Jesus veio buscar nós antes, no caso chegou o meu dia, Deus me recolheu, no dia do arrebatamento, tem outra. Se você morrer em pecado e tudo, você já vai direto para o inferno, você não vai esperar vir nada para aquele lugar. É verdade. Aí que está a diferença, que o cristão não pensa isso aí. Não, ele pensa assim, não, vai ter lá, vou ficar 1000 anos esperando. Não vai. O que morreu em pecado, que não teve a salvação e confessão do tudo, ela já vai para o inferno. Já está com destino. Ela já está com destino, não teve, ela já vai ficar sofrendo, né? Esse que é a diferença. Então, quando você vai pregar, a pessoa sempre te diz isso aí. Faz 2000 anos que Jesus está vindo. Mas não sabe que pode falecer amanhã, pode falecer hoje ainda. Quem sabe agora, a gente pode dizer, passou 2000 anos, mas já está no... Então você, quando levar a palavra, você diz isso aí. Isso. Diz isso aí que você vai... A gente exorta irmãos a ficar todo o tempo pronto. Ficar pronto para a volta do Senhor. Como eu citei das 10 virgens. Sim, mas... Elas não sabiam a época. E aí Jesus veio. Então, elas têm que ficar prontas. Nós devemos ficar prontos, ter elas como exemplo. E permanecer fiéis. Permanecer fiel, não tem dó. É verdade. Então, irmãos, a conclusão diz assim: em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai que estão inseridas em sua palavra. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem, e não deixarmos nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima, e isso nos incentiva de maneira santa. E nós falamos agora, né? Então, irmãos, agora vamos para as perguntas. Davi, o Vitor está preparado? A primeira pergunta, irmão, fala assim: o que a palavra padrão expressa? Expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. Isso aí. A segunda pergunta é: como o capítulo 5 da carta aos Efésios pode ser dividido? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes: a caminhada do cristão em amor, uma caminhada sábia, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Isso aí, irmão. A terceira
de acordo com a lição. Conceitue as palavras prudência e nécio. Podemos conceituar prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. E nécio traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e inculpado. Isso aí. Agora, explique a expressão remir. Ele possui dois sentidos. Redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. 2. Comprar para uso próprio. Então podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Isso aí. A quinta pergunta: o que a expressão os dias maus revela para nós? Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Amém. Se recitamos a lição 5 hoje, nós aprendemos sobre a prudência, andar com vigilância, como se conduzir na caminhada, como se portar na caminhada, e entender, irmãos, que essa caminhada é Cristo, caminhar com Cristo. O caminho é Cristo. E se a gente quiser caminhar com Cristo, trilhar o caminho dele, nós temos que ter conduta ética, nós devemos ter respeito, amor, obediência, tudo isso, para que a nossa caminhada com Cristo faça valer a pena, né, irmãos? Eu quero pedir que os coloquem de pé, então. Vamos estar orando a Deus, agradecendo pelo dia de hoje. Senhor soberano Deus, primeiro, Pai amado, eu quero agradecer, Senhor, pela Tua presença em nosso meio, Senhor, onde podemos aprender mais, Senhor, do padrão de conduta qual o Senhor quer que cada crente siga, Senhor. Nós entendemos, Pai, que caminhar com Cristo, caminhar contigo, nos garante a salvação. Caminhar com Cristo é entender que o nosso alvo é o céu, Pai amado. Então eu quero te agradecer, meu Pai querido, por estar conosco em pouco tempo, meu Pai, nos ajudando a vigiar, Senhor, nos ajudando a permanecer firme, Senhor, na Tua presença, a buscar a Tua presença, meu Pai. Abençoa cada filho teu aqui, meu Pai. Guarda cada filho teu, cada família, meu Pai. Em nome de Jesus, eu coloco cada uma aqui, meu Pai, diante da Tua presença. Pedir que o Senhor venha abençoar, Senhor. Que o derrame do céu sabedoria e entendimento, meu Pai. O Senhor possa, meu Pai, levantar homens e mulheres, meu Pai, capazes, meu Pai, de pregar a Tua palavra, levar o Evangelho, Senhor. Guarda cada uma aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Guarda o retorno dos Teus filhos, meu Pai. E eu quero te agradecer mais uma vez, meu Pai, por estar conosco em todo o tempo, meu Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.